A paz do Senhor, irmão, boa noite. Vamos dar seguimento aos nossos cultos online. Mais um culto de quarta-feira. Esse mês de maio nós temos como proposta falar sobre famílias, palavras para a sua família, para a minha família, voltadas para o crescimento da nossa família. E hoje não vai ser diferente. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Então, se você ainda não fez, pare de fazer seus afazeres, aquilo que você está fazendo nesse momento. Reúna sua família, junte-se todo no sofá, na cama, na poltrona, onde vocês estão nesse momento no seu lar, mas reúna para ouvir a palavra do Senhor. Eu sei que talvez você já tenha feito isso desde o início do culto, mas se você ainda não fez, eu estou te dando uma nova chance de fazer isso a partir desse momento. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, ao coração da sua família, como Ele já tem feito a estes dias, e em especial nesse mês de maio. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, nós vamos ler do verso 14 ao 20. Efésios 3, 14 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos. Eu sei que você já orou, mas eu gostaria de orar mais uma vez com você. Feche seus olhos, nós vamos falar com o Senhor. Pai, estamos diante da Tua palavra. Nós colocamos ela, Senhor, como regra de fé e prática. E mais uma vez, nós abrimos nosso coração, o nosso entendimento e as portas da nossa casa para receber a Tua palavra. Que essa palavra, Deus, seja algo verdadeiro, seja algo que venha transformar a minha vida e a vida da minha família. Deus, que essa palavra venha trazer as verdades contidas dos céus, a revelação do Senhor para o meu lar, para a minha família, e que ela seja vivida entre nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Querido, nós vamos falar sobre um tema que já foi falado alguma vez aqui na igreja. A nossa irmã Maiara já esteve falando um pouco sobre a identidade do cristão. E hoje nós traremos algo semelhante. Nós vamos falar sobre a verdadeira identidade da família. A verdadeira identidade da família, ela está em Cristo Jesus. Bom, o que esse texto de Efésios tem a ver com a família? O que esse texto de Efésios tem a ver com a minha família? Esse texto de Efésios, ele nunca foi tão atual como no tempo de hoje. Paulo, quando escreve a carta de Efésios, possivelmente ele estava como nós, em reclusão dentro do seu lar. Nós estamos de acordo com, por causa da Covid, por causa da quarentena, por causa dessa pandemia, e Paulo estava preso em Roma, possivelmente por pregar o Evangelho, pelo incômodo que o Evangelho trazia a Roma naquela época. Ô irmão, onde você está tirando isso? Depois você lê lá a sua Bíblia em Atos 28, verso 16, e também o verso 30, que fala sobre essa situação de Paulo. Que Paulo estava preso, e ele consegue uma liminar, vamos dizer assim, para comprar uma casa e ir morar nessa casa, mas ele não pode sair da casa. Ficam guardas com ele lá, e ele então passa a viver em prisão domiciliar. E é de lá, muito provavelmente, que ele escreve a carta à igreja de Éfeso. Essa carta que nós estamos vivendo aqui. Então nós temos vivido tempos difíceis, tempos de reclusão, distanciamento social, afastamento dos nossos irmãos. Irmão, não é exclusividade sua. Eu também sinto saudade. Nesse exato momento eu estou aqui pregando para um templo vazio, mas eu tenho certeza que não para uma igreja vazia. Eu tenho certeza que eu estou pregando para um templo vazio, mas para uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque a igreja vai além dessas 4 paredes que estão aqui. A igreja ela vai além do templo que nós edificamos. A igreja, ela
se estabelece dentro da minha vida, dentro da sua casa, da minha casa. E essa igreja, ela não é vazia. Eu tenho certeza que, por mais que não tenhamos irmãos aqui dentro da igreja, a igreja está cheia de pessoas dispostas a espalhar o evangelho, cheia de pessoas que estão exercendo o evangelho, tudo aquilo que nós passamos um tempo dentro do templo aprendendo, ouvindo, e agora temos a oportunidade de colocar em prática aquilo que nós ouvimos, que nós aprendemos na escola bíblica dominical, nos cultos, nos nossos pequenos grupos, nas nossas reuniões. Então, a igreja, ela não para, ela não parou e ela não vai parar. A igreja, eu tenho certeza que ela continua exercendo o seu papel, embora estejamos enfrentando tempos que não são fáceis, tempos que são duros, mas por isso eu fiz questão de contar a situação de Paulo naquela época. Não era um tempo fácil para Paulo. Paulo, ele estava preso por causa do evangelho. Eu e você não estamos presos por causa do evangelho. Nós estamos, não é nem preso a palavra, nós estamos reservados em casa por uma segurança da nossa saúde, da saúde da nossa família. Porque se nós quisermos sair, nós podemos sair. Paulo não podia fazer isso. E às vezes, por esse fato de nós não estarmos com a nossa liberdade em condição normal, muitas vezes a gente reclama dos fatos, a gente reclama de tudo e reclama contra Deus até. Eu sei que talvez esse momento de reclusão possa ter afetado a sua condição financeira. Quem sabe a quantidade de informação que você vem recebendo tem afetado o seu psicológico, o seu emocional. Isso é comum. E aí, irmão, eu quero abrir um parênteses para te dizer, cuidado com aquilo que vem te informando. Porque aquilo que te informa é aquilo que te forma. Então, cuidado com a informação que você tem recebido. Ou com a quantidade de informação que você tem recebido. Ainda que ela seja verdadeira, ela pode não ser... Ela não pode não te fazer tão bem assim se tomada em doses muito grandes. Então cuidado, irmão, você sabe o seu limite. A sua família sabe o seu limite. Se está te prejudicando algum tipo de informação, diminui a quantidade. Procure fontes verdadeiras. A palavra do Senhor fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Se a televisão não te traz esperança, desliga ela e leia a Bíblia. Desliga ela e ouça o que Deus tem falado para você e sua família. Não se informe apenas de coisas ruins. Tem muita coisa boa acontecendo aí. Tem muita coisa boa acontecendo nos dias atuais. Eu tenho certeza que Deus tem feito muitas coisas dentro das casas. Muitos relacionamentos são restaurados. Muitos relacionamentos conjugais, familiares estão sendo restaurados nesse momento. Então não pense que tudo é ruim. Existem coisas boas no meio do deserto também. Mas vamos voltar para o texto. Vamos voltar da situação de Paulo. Paulo, ele estava cativo, mas preocupado com a igreja que estava ativa. Por que Paulo estava preocupado com a igreja de Éfeso? A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante para o Império Romano. Ela era a capital da Ásia Menor. Importante pelo seu tamanho, importante pelas riquezas que tinham em Éfeso, importante pela sua posição geográfica. Éfeso era uma cidade que tinha um porto, uma das poucas cidades que tinha um porto no rio e não no mar. Então esse porto, ele era um local de transição, onde muitas pessoas de vários lugares do mundo passavam, muitos comerciantes, e ali trazia riquezas para Roma. Então ela era queridinha do Império Romano. Mas ela não era só importante para Roma. A igreja de Éfeso também era importante para os cristãos. Foi lá que eles foram chamados pela primeira vez, ou no começo, o evangelho foi chamado como caminho, como algo que conduzia para os céus. Foi em Éfeso também que, por causa do evangelho, Paulo foi posto para fora. Paulo foi posto para fora por causa de ter falado de um único Deus, do único Deus que é o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. E a cidade de Éfeso adorava vários deuses, inclusive tinha um templo muito grande à deusa Diana. E aquilo trazia muitos recursos, muito dinheiro para a cidade de Éfeso e para Roma. E por isso Paulo, por negar essa divindade e
pregar apenas o evangelho, Paulo então é expulso da cidade de Éfeso. Mas Éfeso era extremamente importante para o reino de Deus. A igreja de Éfeso era tão importante que no Apocalipse de João, lá em Apocalipse 2, dos versos 1 ao 7, depois você lê aí na sua casa, eu não vou ler o texto, mas João fala sobre as características da igreja de Éfeso. Ele destaca a igreja de Éfeso como alguém que persevera, uma igreja que era forte, que era perseverante. Então, a igreja de Éfeso também era muito importante para o reino, para o ministério de Paulo, para a propagação do evangelho de Cristo. Irmãos, assim como a igreja de Éfeso era muito importante, eu quero te dizer nessa noite que a tua casa também é muito importante para o reino de Deus. A tua casa também é muito importante para a propagação do evangelho. A tua vida também é muito importante para a propagação do evangelho. Assim como Deus contava com a igreja de Éfeso naquela época, o Senhor conta com a sua casa, com a sua vida, com a sua família, para anunciar o evangelho. Eu acredito, irmãos, de coração, integralmente, que cada lar é uma igreja e que cada um de nós somos ministros. Eu acredito que a sua casa é uma igreja. Eu acredito que a minha casa é uma igreja. E que esta igreja ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar a tua casa, ninguém pode fechar a minha casa. Aqueles que habitam dentro da sua casa e estão participando da igreja, ainda que não sejam crentes, ainda que nesse momento não esteja sentado do seu lado, prestando culto conosco, mas eu tenho certeza que ele está sendo ministrado pela igreja. Se não nesse momento de culto, ele tem sido ministrado pela tua vida. Ele tem sido ministrado pelo testemunho que você dá. Ele tem sido ministrado pelas palavras que saem da tua boca. E eu não estou dizendo que você deve pregar o tempo todo para aqueles que estão dentro de casa. Amém, se você pode fazer isso. Mas muitas vezes devemos apresentar Jesus com as nossas atitudes, nem sempre com palavras. Então é através do teu testemunho que esses irmãos, essa igreja que está dentro da tua casa, está recebendo a Cristo. A igreja de Éfeso era importante naquele momento. Assim como a tua casa é importante nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, nós contamos com a sua casa para que a igreja siga adiante. Jesus conta com a minha e com a sua casa para que nós possamos seguir adiante. Irmão, tudo bem, mas o que tudo isso tem a ver com a verdadeira identidade da família estar em Cristo? Tudo isso tem a ver com a minha família ou com família. Nós vamos falar disso a partir desse momento. O que isso tem a ver com a minha família? Eu quero te fazer algumas perguntas, queridos. Eu gostaria que você respondesse. Não responda para quem está do seu lado. Responda no íntimo do seu coração. Como está a situação da sua casa hoje? Como está a situação da sua família? E para pensar na situação econômica, na situação relacional, na sua vida espiritual, na sua intimidade com Deus, na intimidade da sua família com Deus. Porque muitas vezes nós estamos com a nossa intimidade ok, mas nem sempre nos preocupamos com a vida daqueles que estão dentro da nossa casa. Será que toda a sua família está em boas condições espirituais? Será que toda a tua família está em condições emocionais? Será que toda a sua família não passa por nenhuma crise financeira? E quando eu falo de família, estou falando daqueles que habitam dentro do lar, do mesmo lar. Pode ser você, sua mãe, eu não sei quem mora na sua casa. Mas sobre essas pessoas que estão do mesmo lar que eu faço essa pergunta. Como está a situação da sua casa hoje? Uma outra pergunta que eu quero fazer aos irmãos é: o que você tem feito para mudar a situação da sua casa? Se sua casa não está boa, se o seu relacionamento não está bom, o que você tem feito para melhorar? Eu tenho visto muitas pessoas, e não só tenho visto de ouvir falar, mas na prática também, muita gente usando esse período de reclusão para fazer uma reforma em casa. O material de construção tem vendido bem, o supermercado tem vendido bem. Então aproveita esse tempo a mais em casa e está fazendo uma reforma lá na casa, pintando alguma coisa, reformando algo, dando uma limpeza onde não tinha muito tempo para limpar, né? A gente está dando um jeito, lá em casa também, eu estou fazendo isso, acontece isso. Então nós estamos usando esse tempo para
mudar a estética da nossa casa, a estrutura física da nossa casa, mas e a nossa estrutura relacional, sentimental, espiritual? O que nós temos feito nesse período? Será que você tem mantido o culto doméstico, se é que você já o tinha? Se não tem, será que você iniciou o culto doméstico? Será que o seu momento devocional aumentou, já que o seu tempo em casa aumentou? Será que a devocional em família existe ou não existe? Será que o jantar à mesa, de repente por falta de tempo você não tinha, mas será que agora ele voltou a acontecer? Ou continua tudo igual? Eu estou de home office, eu estou trabalhando, né? O pastor Robson falou muito bem sobre isso agora no nosso último culto, falando que muitas vezes a nossa desculpa é: eu estou online e não posso te atender. Eu estou online e estou fazendo aqui. Será que essa tem sido a nossa desculpa? Da mesma forma que eu conheço que tem muita gente reformando, eu conheço que tem muita gente se enrolando com o trabalho em casa. E não é anormal, porque é algo muito diferente, muito novo, é uma rotina diferente, é uma forma diferente de trabalhar, embora você esteja em casa, mas a estrutura não é a mesma, a forma de trabalhar não é a mesma, mas eu não estou nem falando de se enrolando profissionalmente, mas muitas vezes nós estamos sugando o tempo da nossa família. Nós estamos tirando o tempo de comunhão da nossa família e dedicando apenas ao trabalho. Você fala: irmão, mas como você fala isso? Está para vir uma crise financeira aí enorme e eu tenho que me preocupar enquanto tenho trabalho, enquanto tenho ainda os meus afazeres. Amém, também concordo, irmão. Até acredito que é nesse momento, você que é empregado, eu quero abrir um parêntese para falar, mas tem a ver com a sua família, a estrutura e a identidade da sua família. Você que é empregado, chega a hora de você mostrar o seu valor. É a hora de você se dedicar ao máximo e mostrar para a sua empresa, para o seu patrão, o porquê que ele não pode te demitir, ou o porquê que ele pode contar com você. Se você já faz o normal, chegou a hora de dar o além, chegou a hora de mostrar o seu valor como profissional. Dar ideias para a sua empresa, trabalhar, se for o caso, além. É a hora de você mostrar ao seu patrão que você merece continuar com ele. É a hora de nós mostrarmos o nosso potencial como funcionário, como empregado. Se você é empregador, é hora de se reinventar. A crise está por vir, o problema financeiro está por vir. Amém, irmão? Eu também acredito nisso, mas eu também acredito na palavra do Senhor que diz que devemos viver a cada dia o seu mal. Viva o dia de hoje. Se você tem como trabalhar hoje, trabalhe hoje. Seja o melhor hoje, deixe o amanhã para amanhã. Porque talvez você nem enfrente essa crise. Porque Jesus pode reverter tudo. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor pode mandar uma palavra e acabar com essa pandemia. Assim como eu creio que o Senhor Jesus ainda pode nos permitir passar por essa pandemia e não passar pela crise financeira. Assim como também creio que podemos passar por todas as duas. Assim também como eu creio que talvez eu e você não venhamos nem a chegar por isso. Porque eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu posso estar falando com os irmãos aqui. E durante a minha fala, ou quem sabe no meu retorno para casa, o Senhor me chamar. E talvez eu não tenha vivido muitas coisas por ansiedade e por preocupação. Querido, a ansiedade, ela te afasta do propósito de Deus. A ansiedade, ela afasta os presentes de Deus para a sua vida. Só para tocar num ponto sobre ansiedade. Moisés, quando recebe a palavra de Deus para falar à rocha, ele cede à pressão do povo que reclamava por sede, que reclamava o tempo todo, e não era só pela sede, reclamava o tempo todo no deserto, e por ansiedade ele não só fala, mas ele agride, ele bate na rocha, para mostrar para o povo: vocês pediram, então toma água aqui, e quando ele fala com a rocha, a água sai, mas pela ansiedade, ele deixa de entrar na terra prometida. A ansiedade nos afasta dos maiores presentes que Deus tem para cada um de nós. Então não ande ansioso. Viva o dia de hoje. Eu sei que não é fácil, irmão. Eu também me sinto, muitas vezes, me pego ansioso, preocupado. Às vezes perco o sono. Eu sou como os irmãos. Moisés foi como eu e você. Mas nós precisamos controlar essa ansiedade. E falar: Senhor, me ensina a viver hoje. Me ensina a viver o dia de hoje. E a gente vence hoje, final do dia, dobra os joelhos, agradece, e a gente passa para o outro dia. Meu querido, eu quero te dizer uma outra coisa.
não perca a identidade que Cristo deu à sua família. Não perca a identidade. Cristo deu uma identidade para você e para a sua família. Irmão, o que é isso? O que é identidade? O irmão falou que vai falar sobre identidade. Meu querido dicionário diz que identidade é o conjunto de características próprias a quais nós podemos definir um grupo ou uma pessoa. Você tem uma identidade, sua família tem uma identidade, uma característica própria. E qual é a identidade? Qual é a sua identidade? Qual é a identidade da sua família? Você vai perguntar, tudo bem, irmão, entendi o que é identidade. Agora, o que é essa identidade? Qual é a identidade da minha família? Irmão, Gênesis 12, 3, abra sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 12, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: abençoarei aos que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Palavra do Senhor a Abraão. Por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Nós fazemos parte de todo esse povo da terra. Então eu e você, quando aceitamos a Cristo, quando abençoamos o reino de Deus, nós estamos debaixo dessa promessa de bênção sobre a nossa família. Ainda a carta de 1 Pedro, versos 2, 9, fala que nós, porém, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a sua família é bendita. E a sua família é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, amém? A sua família é especial, o Senhor tem um propósito para a sua família, meu irmão. O Senhor te chamou para brilhar na terra. Eu já falei isso várias vezes aqui na igreja. Se você não tem um propósito, ou se você não sabe qual é o seu propósito, ore para que o Senhor revele seu propósito, porque nós estamos aqui na terra para cumprir um propósito. Se não fosse assim, irmão, a gente levantava as nossas mãos, aceitava Jesus e ia para o céu. Não tinha o porquê viver nessa terra, não tinha porquê enfrentar esse momento de pandemia se não fosse para um propósito. Mas Deus tem um propósito para a sua família, irmão. Deus tem um propósito para a sua vida. E Deus quer que você cumpra esse propósito. Deus quer que você cumpra essa identidade. Como viver essa identidade? O primeiro ponto está lá no verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo ele fica preocupado. Lá no verso 3, no capítulo 3, no verso 1, Paulo fala sobre isso. Ele fala que sabe que a igreja está preocupada com a sua prisão em Roma. E aí ele então dobra os seus joelhos para orar pela igreja em Éfeso. Então o primeiro passo para você viver essa identidade que Cristo deu dentro da sua família, irmão, é se prostrar por sua família. Não adianta só orar por você, mas ore pela sua família. Ore por aqueles que estão dentro da sua casa. Ore pela família que Deus te deu, a tua igreja. Coloque seus joelhos no chão. Interceda, clame por cada um. Ah, irmão, mas eu tenho orado pelo meu marido há tantos anos e ele não tem jeito. Eu tenho orado pela minha esposa há tantos anos e ele não tem jeito. Eu tenho orado pelos meus filhos há tantos anos e ele não tem jeito. Irmão, tem jeito sim. Ora. Ora que o Senhor vai te responder. Ora que o Senhor vai te atender. Porque é através da oração que nós podemos mudar alguma coisa. Estamos em tempo de guerra. Em tempo de guerra, só que a nossa guerra é diferente. O mundo luta com outras armas. A arma do crente é a oração, a adoração. Então dobre os seus joelhos e vai clamar. A gente tem visto aí cada vez mais o Ministério da Saúde prorrogando a curva, falando que essa curva agora vai ser no final de maio. Era antes, em abril, já é em maio. E eu tenho fé que se nós continuarmos colocando os nossos joelhos no chão, essa curva vai para junho, julho, ela vai para longe, volta para a China, se for o caso, para outro lugar, porque a igreja tem orado. Não é só por causa do distanciamento social, não é só por causa da nossa quarentena. Ok, a quarentena pode estar ajudando, o distanciamento é necessário, não estou falando para você se aglomerar, mas a oração da igreja tem feito diferença. A oração da igreja faz a diferença. Então coloque os seus joelhos no chão e fala: Senhor, guarda a minha casa. Você que está saindo para o trabalho no meio dessa quarentena, assim como eu que estou trabalhando, coloque seus joelhos pela manhã e fala: Senhor, guarda a minha vida. Eu vou tranquilo, salve, vou voltar e não vou trazer nada para dentro da minha casa, porque o Senhor te guarda, irmão. O Senhor te guarda. Você
crê num Deus que está vivo. Ele trabalha por você, Ele não está lá nos céus olhando para você, apenas vendo você viver a sua vida, Ele está do seu lado. Essa foi a promessa. Jesus Cristo subiu ao céu e falou: eu vou enviar o meu Espírito para andar com vocês lado a lado, dentro de vocês, habitar no meio de vocês e dar prosseguimento àquilo que eu comecei a fazer. Então, irmão, não perca a sua fé. É o nosso segundo ponto que nós vamos falar aqui. Não perca a fé. O verso 17, Paulo fala assim: e assim habite Cristo no vosso coração, mediante a fé. Não perca a fé. Meu irmão, você pode perder muitas coisas. Nós podemos perder até alguém da nossa família. Talvez você tenha até perdido um ente querido. Talvez a Covid tenha te levado um amigo de infância, um amigo da rua, um vizinho, um colega do trabalho, um familiar. Mas a sua fé, ninguém pode tirar. Não perca a fé. Não perca a fé. Eu quero ler um trecho com os irmãos que está em Lucas, capítulo 7, apenas alguns trechos, versos 6, depois o 9 e 10, que fala do centurião romano, que tem o seu servo doente, e ele sabe que Jesus está próximo, e ele fala assim: olha, eu vou pedir a um dos meus servos que fale com Jesus, para ele curar o meu servo que está aqui doente. A Bíblia fala lá em Lucas, no capítulo 7, o verso 6, depois o 9 e 10, assim: Jesus foi com eles, esse é o verso 6, já estava perto da casa quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Irmãos, o centurião, em Lucas fala que o centurião nem foi. Você vai ver em outros evangelhos dizendo que ele foi, mas eu quero me atentar ao trecho de Lucas. Lucas relata que ele não foi, ele mandou alguém, porque ele não se achava digno de estar na presença de Deus. Indiferente se ele foi de fato ou se ele mandou alguém, o que eu quero ressaltar aqui é que ele teve fé o suficiente, que bastava Jesus mandar alguma coisa e o servo dele seria curado. Não precisava nem Jesus ir lá na casa dele, bastava Jesus ordenar uma palavra. O verso 9 diz assim: ouvindo isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, dentre essa multidão estavam os discípulos. Porque o centurião tinha falado assim: Senhor, não precisa ir, não se incomode. Eu também tenho aqui os meus liderados, eu também tenho aquelas pessoas que eu mando e eu falo, vai, e ele vai. Então manda uma palavra, é isso que ele fala. Eu não li aqui, mas é isso que ele fala. Depois você lê aí na sua Bíblia. E aí Jesus, ouvindo isso, se admirou e disse para a multidão e para os discípulos que estavam lá do lado: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E o verso 10: então os homens que haviam sido enviados voltaram para a casa do centurião, e encontraram o servo restabelecido, ou seja, curado. Pela fé daquele homem, o seu servo foi curado. Não perca a fé, irmão. Você pode perder o seu emprego, você pode perder algumas coisas, mas a sua fé você não pode perder. Não perca a fé, não perca a esperança naquele que pode mudar a situação da sua vida. Nós oramos para que o Senhor não permita que venhamos a perder o nosso emprego, que não venhamos a perder alguma coisa, mas ainda que essas coisas que são possíveis no mundo, pois a palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, dificuldades, que ainda que isso venha a nos acometer, que nós não venhamos a perder a nossa fé. Não perca a fé, irmão. Não perca a fé pela sua família. Não perca a fé sobre a vida do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais. Não perca a fé, porque é a fé que faz toda a diferença. O terceiro ponto aqui que eu gostaria de falar com os irmãos é: estejam firmados no amor. Ainda o verso 17, depois que ele fala de fé, Paulo fala assim: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Alicerçados, enraizados. Esse arraigados é enraizados em amor, no amor de Cristo. E eu pergunto, meu irmão, aonde a sua família está fincada?
Aonde a sua família está firmada? É no amor de Cristo? É no amor que o relacionamento da sua família está firmada? Porque se sua família estiver firmada nos bens que vocês possuem, cuidado, porque esses bens podem ir embora. Será que sua família está firmada nas riquezas que você possui, na conta bancária que você tem, ou no dinheiro guardado embaixo do colchão? Cuidado, porque esse dinheiro pode ir embora. E junto com ele a sua família pode ir. Será que sua família estava firmada nos passeios que vocês faziam, no carrão do ano, na quantidade de compra que você fazia? Cuidado, porque se foi isso, tudo isso pode passar. Agora, meu irmão, se sua família estiver firmada no amor e em amor, você pode não ter dinheiro, você pode não ter emprego, você pode não ter comida, mas você vai ter a sua família. Você vai ter um lar, porque tem gente que mora na rua, não tem uma casa, mas tem um lar. Assim como tem gente que tem uma casa enorme, uma mansão, mas não tem um lar. Então não é o fato de você ter algo ou não, é saber aonde está construído o seu relacionamento, se é em amor, se é em verdade, ou se são nos bens, ou se são nas coisas. É por isso que Jesus, lá em Mateus 7, 24, ele fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E a gente sabe que ele vai falar também lá daquele que constrói a casa sobre a areia. Quem sabe nós estamos construindo o nosso relacionamento familiar sobre a areia, em cima de bens materiais, em cima de promessas, em cima dos nossos ganhos financeiros, em cima da nossa projeção profissional, em cima dos nossos passeios e viagens, do status que nós passamos à sociedade, ou que recebemos da sociedade. Tudo isso é findar, ou é firmar uma família numa base não tão segura, queridos. Agora, quando a minha família e a sua família está firmada em Cristo Jesus, pode passar toda a tempestade, todo o vendaval, pode passar pandemia, pode passar crise financeira, mas nós estaremos juntos, unidos, porque estamos presos no amor de Cristo, na rocha que é Cristo Jesus, na verdade que é Cristo Jesus. Esteja firmado no amor, meu querido. Esteja firmado no amor de Cristo. Desfrutem da plenitude do amor de Deus. É o penúltimo ponto que nós vamos falar. Desfrutem da plenitude do amor de Deus. Os versos 18 e 19, Paulo fala assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Deus quer ter um relacionamento com a sua família, meu querido. Mas Deus quer ter um relacionamento pleno, inteiro. Ele quer te mostrar o seu amor, mas não só uma parte do seu amor, mas sim toda a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, ou seja, por inteiro. Jesus se entregou por inteiro por você. Jesus, ele não morreu, ele não sacrificou uma parte, ele não falou: eu vou dar o meu braço por você, eu vou dar a minha perna por você, eu vou dar a minha sabedoria por você. Não, ele sacrificou por inteiro, ele morreu, e morte de cruz, no madeiro, ele sofreu, chorou, ele foi sepultado, seu corpo foi lá para o sepulcro, ele precisou ficar 3 dias mortos para depois ressuscitar, e aí sim, trazer para mim e para você a remissão dos nossos pecados. Meu irmão, Jesus se entregou por inteiro. Ele te ofereceu a plenitude do seu amor. Ele ofereceu o seu amor por inteiro. Ele viveu intensamente durante os 3 anos para você, para a sua família, para a minha vida, para a minha família. E o que nós temos feito por Cristo, irmão? O que nós temos feito por Cristo Jesus? Será que nós temos nos entregado por inteiro? Será que nós temos dado o nosso melhor para Deus? E será que nós temos desfrutado de Deus, o melhor dele para a nossa vida? Ou a gente tem se acostumado apenas com uma parte do amor de Deus? Meu irmão, Deus quer ter um relacionamento inteiro e pleno com você. A palavra plenitude lá no dicionário significa inteiro, completo, total. Deus não quer ter um relacionamento parcial. Ele quer se envolver completamente com você. Ezequiel 47, o profeta fala de uma experiência que ele é posto diante de umas águas, e o anjo mostra a ele uma água que a princípio dá nos tornozelos,
E aí ele já fica impactado com aquela água e depois ele anda mais uma distância e o anjo mostra uma outra água que sai dos tornozelos e vem para os joelhos. E depois que vem para a cintura ou para os lombos. E depois ainda mostra uma água muito mais funda para ele. E depois mostra tudo aquilo que Deus vai fazer através daquela água. Do rio que sai do trono de Deus. Eu quero te dizer que Deus tem mais para você. Tem água, de repente você só está com água aqui nos tornozelos ou no joelho ou na cintura. E está achando que está bom, mas meu irmão, Deus tem mais para você, Deus tem mais para a sua família. Deus quer que você mergulhe, tem águas mais fundas para você. Poxa, irmão, mas eu estou tantos anos aqui, já tenho desfrutado uma vida tão boa com Deus, eu tenho uma intimidade tão boa com Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Mas Deus tem mais para te oferecer, irmão. Existe mais. Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais para a sua família. A minha família está tão bem, irmão. Nós temos feito culto doméstico todos os dias. Nós temos orado. O nosso trabalho, graças a Deus, nada mudou. Não falta nada dentro da sua casa. Amém, glória a Deus. Mas Deus tem mais para a sua família. Deus tem mais para você, irmão. Deus tem muito mais para você. Deus quer te envolver por inteiro. Deus quer te mostrar a largura do seu amor, a altura do seu amor, o comprimento do seu amor. Deus quer te mostrar um relacionamento inteiro, total, pleno. E Ele quer que você desfrute isso dentro da sua casa, em família, como igreja. É isso que Paulo está orando para a igreja de Éfeso. Ele fala que vocês vivam tudo isso como igreja. E eu entendo que essa igreja é a sua casa. Essa igreja hoje, em maio de 2020, é a sua casa, irmão. Você não pode se reunir aqui no templo com os santos. Mas você está reunido no templo da sua casa que você ergueu, no altar que você ergueu ao Senhor dentro da sua casa. Só mudou o endereço, querido. Mas a ação do Espírito Santo que aplicava ou que era derramada aqui na Avenida de Extinção, ela hoje é derramada dentro da sua casa. Ela saiu de repente da Avenida de Extinção para ir para outras ruas. Ou se você mora na Distinção, ela só mudou o lote e a quadra. Mas Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua enchendo o seu povo. Jesus continua dando a oportunidade de você se arrepender. Meu amado, Jesus é vivo. Jesus habita na sua casa, Ele quer mudar a sua família. Ele quer te fazer viver a identidade que Ele tem para você. Ele quer trazer as características que são peculiares da sua família. Ele quer fazer você viver a plenitude do seu amor dentro da sua casa. Receba isso em nome de Jesus. Eu sei que você está com saudade disso, mas chama aí a pessoa que está do teu lado, fala para ele aí, ó. Fala para ele aí, meu irmão, Deus quer viver a plenitude na sua casa. Recebe isso, fala para ele. Deus quer viver a plenitude dentro da minha casa, aqui agora. Deus quer fazer muito mais por você, meu irmão. Se está ruim, fica tranquilo que vai melhorar. Coloque sua família diante de Deus. Coloque sua vida diante de Deus. Arrependa-se e viva uma vida verdadeira. Se está bom, fique tranquilo porque vai melhorar. Porque Deus ainda tem mais para você. Nós fomos chamados para viver um todo, um relacionamento total com Deus. E por último, meu querido, tenha uma vida intensa com Deus. Tenha uma vida intensa com Deus. Apocalipse, capítulo 2, verso 5, só a parte A. Lembra que eu falei que a igreja de Éfeso era tão importante que ela é citada lá no Apocalipse? Então, no capítulo 2, no verso 5, só a parte A fala assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. O que é que eu aprendo com isso, irmão? Primeiro, Jesus ele fala para João, quando está escrevendo o Apocalipse, ele fala, olha, a igreja de Éfeso era uma igreja forte, perseverante. Eu sei que vocês não deixavam os enganadores tomarem a igreja. Eu sei que vocês procuravam saber se o que eu estou falando é verdade ou não. Abrindo parênteses, irmão, todos os textos que eu li aqui, tudo que eu estou falando, não fique só nas minhas palavras. Abra a sua Bíblia e confira. Não só a minha, mas toda vez que você ouvir uma palavra que vem do Senhor. Porque se for do Senhor, Ele vai confirmar no seu texto, na Bíblia Sagrada. Não é pecado, irmão, você confirmar aquilo que está escrito lá. Porque nós devemos pregar a palavra do Senhor que está na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, é a palavra do homem. Então,
confere tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Eu falei de Efésios 3, dei alguns textos, estou falando de Apocalipse 2. Faça a sua consulta aí na sua casa, anote e veja se tudo isso é verdade que o Senhor está falando. Então, lembre-se, Jesus falou, olha, a igreja é tudo isso, mas aí ele fala, mas eu tenho algo contra vocês, igreja de Éfeso. Lembre-se de onde você caiu. Então existiu um momento que a igreja de Éfeso caiu, mesmo sendo perseverante, forte, ela chegou um momento que ela fraquejou e caiu. E aí Jesus fala assim, mas arrependa-se e pratique as obras que vocês faziam lá no princípio. Quantas vezes nós ouvimos aquele louvor que fala que quero voltar ao início de tudo, eu quero voltar ao primeiro amor. E é isso que Jesus está falando aqui para a igreja de Éfeso. Arrependa-se e viva o primeiro amor. O que o primeiro amor tem diferente dos outros, irmãos? Quando você está apaixonado por alguém, você passa a colocar aquela pessoa como prioridade na sua vida, na sua agenda, no seu calendário. Quando você é novo convertido, Jesus é sua prioridade, a igreja é sua prioridade, a obra de Deus é a sua prioridade. Você fala, irmão, eu não tirei Jesus da minha prioridade. Será que não, irmão? Será que Jesus continua sendo o primeiro? Será que maior parte do seu tempo você dedica às coisas de Deus? Ou será que o trabalho tem roubado o lugar de Deus? Ou será que os seus afazeres têm roubado o lugar de Deus? Ou será que a novela, a televisão, o videogame, a brincadeira, seja o que for, a internet, a rede social, ela tem roubado o lugar de Deus? Eu costumo dizer que a rede social ela vai ser anexada ao livro da nossa vida. Quando Jesus lê lá no Apocalipse, ele vai falar assim, você fez isso, 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 isso e isso. E agora eu vou abrir sua rede social e vou dizer quanto tempo você gastou na rede social, no Facebook, no Instagram, seja qualquer outra rede social ou na internet, e você depois disse que não tinha tempo para orar, para fazer a minha obra, para fazer aquilo que eu te chamei para fazer, e eu vou te mostrar quantas horas, quantos dias, anos você gastou na rede social. Irmãos, viva intensamente. Eu acabei de falar que Deus quer ter um relacionamento pleno com você, mas isso exige intensidade sua nesse relacionamento. Então seja intenso, busque o Senhor como no primeiro amor, coloque Ele como prioridade, estabeleça um horário, marque um horário com Ele lá, se é pela manhã, todos os dias pela manhã, dobre o seu joelho, fale com o Pai, leia a sua palavra, dê um tempo para Ele falar também, porque às vezes só a gente que fala. A gente ora, a gente lê em voz alta e a gente depois vai embora, vira as costas para Jesus e vai embora. Dá um tempo para Ele falar. Procura um tempo de silêncio para você ouvir a Deus, mas não é para ficar pensando nos boletos, nas coisas, nos seus afazeres do dia. Coloque uma música se facilitar a sua concentração. Medite na palavra do Senhor que você acabou de ler. Um tempo de silêncio. Qual é o horário que você tem silêncio na sua casa? É pela manhã, é de tarde, é na madrugada, é a hora que todo mundo vai dormir. Coloque seu relógio para despertar e faça isso. É às 2, 3 da manhã, às 4 da manhã. Faça isso, coloque Deus como prioridade, irmão. 1 hora menos de sono não faz mal a ninguém. Ninguém vai morrer por causa de 1 hora menos de sono, a meia hora menos de sono. Então faça isso, Senhor. Esse é o meu momento com o Senhor. Esse é o meu momento com o Senhor. Faça isso, querido. 1 vez na semana, 2, 3, eu não sei, mas viva intensamente. É isso que o Senhor Deus fala para Josué, no capítulo 1, no verso 8, ele diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas, dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Quer ser abençoado, meu irmão? Quer prosperar? Medita na palavra do Senhor dia e noite. Quer prosperar, quer ser abençoado, medita no livro da lei, não aparte ele da sua boca, viva aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Eu não estou falando que você vai ser rico, não, mas você pode ser, porque isso também não é pecado. Não estou dizendo que você não vai ter necessidade. É isso que é prosperar, é ter ausência de necessidade, meu irmão. Deuteronômio 6, versos 6 e 9 ainda diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração, ensine com persistência aos seus filhos, converse sobre eles quando estiver sentado em casa. Você está em casa, meu querido, provavelmente sentado agora. Converse com seus filhos sobre a palavra do Senhor. Quando ele falar no teu coração, ensina essa palavra aos teus filhos.
E aí ele continua: converse sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, e escreva-as no batente das portas da sua casa, seu portões. Estou falando de você sair autografando sua casa, não. Mas faça de uma forma que, ao olharem alguma coisa, eles possam saber: o Senhor me ensina a fazer isso e aquilo outro. Meu pai me disse uma vez, minha mãe me disse uma vez, que se eu fizer isso, o Senhor vai fazer isso e aquilo outro. Eu preciso fazer assim porque o Senhor me ordena. É isso que a palavra do Senhor está falando. Volte a arder como da primeira vez. Que o fogo consumidor de Deus possa brotar na sua casa. Que esse arder pela chama da paixão de Cristo possa voltar a arder dentro do seu lar, dentro do seu coração, da sua vida. Eu creio nisso. Ore para isso, irmãos. Isso não é coisa de pentecostal, não, irmão. Isso é coisa de servo de Deus. Orar para que nós venhamos a voltar para o amor de Deus. Para de achar que, não, isso era lá no começo, irmão. Agora eu já sou um crente maduro, estudado, estou estudando a Bíblia. Eu já fiz curso, eu já fiz teologia, eu já fiz seminário, eu já fiz não sei o que, papapá. E agora eu adoro a Deus de outro jeito. Irmão, para com isso. Adore ao Senhor intensamente. Se tiver que derramar lágrimas, chorar na presença de Deus, faça isso. Se tiver que perder noites de sono, faça isso. Se tiver de jejuar por Deus, faça isso, irmão. Tudo isso é bíblico. Isso não é moda. Isso é ensinamento que Cristo nos dá. É viver intensamente, é viver o amor que Ele espera. Em próprio Apocalipse ele fala a uma outra igreja que, por ela ser nem quente nem fria, Ele está a ponto de vomitá-la, pôr para fora. Será que eu e você temos sido morno, irmão? Que sejamos quentes, que sejamos embrasados pelo Espírito Santo, que possamos deixar a chama do Senhor arder dentro do nosso coração, dentro do nosso lar. Meu irmão, para finalizar, quando eu assumo a identidade que Deus confiou para minha família, eu passo a experimentar no meu lar o sobrenatural de Deus. Quando você assume a identidade que Deus deu para sua família, que identidade é essa? Identidade de um servo fiel, identidade de uma família bendita, identidade de nação santa, de povo adquirido, de separado do mundo, identidade daquele que foi chamado por Deus. Eu passo a viver o sobrenatural de Deus, não só o natural, meu irmão, mas o extraordinário de Deus para sua família. O verso 20 de mesmo Efésios 3 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, muito mais daquilo que você já pediu a Ele, muito mais daquilo que você já pensou em pedir. Ele é fiel para fazer muito mais. Mas olha só o que eu vou te dizer, o segredo que está no final: conforme o seu poder que opera em quem? Em nós. É através da sua vida, meu irmão, que tu vai viver o extraordinário. É através da tua vida consagrada e ao Senhor que tu vai viver o extraordinário na tua família. É através da consagração da tua família que tu vai viver muito mais do que aquilo que você pediu ou pensou. Não é através da oração do pastor Cláudio Santana, não é através da oração da irmã que ministra o louvor, não é através da oração dos irmãos da intercessão, é através da tua vida, irmão. É através da tua vida que você vai viver o sobrenatural de Deus. E Deus tem algo especial para a tua família. Não perca a fé. Assuma a identidade que Cristo deu à sua família. Se a partir de hoje você tomar essa decisão, meu querido, eu tenho certeza que Deus vai mudar o rumo da sua família. Se você teve uma caminhada com Deus até agora, amém. Há tempo de você colocar os joelhos no chão, agora como em família, unidos como vocês estão. Firmarem um pacto e falar: de hoje em diante nós vamos voltar ao primeiro amor. Se você nunca viveu esse primeiro amor, de hoje em diante a minha família será sal e luz. De hoje em diante a minha família será bendita. Assuma essa palavra, toma essa palavra para si, receba essa palavra e fala: Senhor, a partir de hoje a minha família vai ser diferente. A partir de hoje eu ergo um altar. Faça como Naamã fez. Depois que ele foi curado, ele voltou no profeta e falou assim: profeta, olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Eu posso levar terra daqui? Terra para quê? Para levantar um altar lá na minha casa, para adorar esse Deus verdadeiro. Meu irmão, o que Naamã queria era não parar de adorar onde ele estivesse, porque ele sabia que o Deus daquele lugar era um Deus poderoso.
Que aonde você vá, meu irmão, você leve algo da tua casa, vai para o teu trabalho, que você leve uma foto com orgulho para dizer, eu quero lembrar do meu lar, do santuário que eu ergui lá no meu lar, porque lá é o lugar onde o Senhor está. E eu quero lembrar do Senhor ao olhar para a minha família. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor falou da mesma forma que falou em mim, que ministrou em mim durante esses dias. E que a sua semana vai ser diferente. Continue assistindo os nossos cultos online. Continue compartilhando esta palavra, porque eu tenho certeza que ela tem abençoado não só a sua família, mas outras pessoas. Se você não sabe como evangelizar, se você não sabe como espalhar o evangelho, faça isso. Mande essa mensagem para outras pessoas, para que outras famílias sejam impactadas. Não é para nossa igreja ganhar like, não é para nossa igreja ganhar números no YouTube ou no Facebook, é para que o evangelho seja propagado. E é assim que nós continuamos como igreja anunciando o evangelho. Feche seus olhos e eu vou orar por você para nós encerrarmos. Amado Deus, nós te entregamos a vida das nossas famílias nas tuas mãos. Pai, nós reconhecemos que há algo a melhorar nas nossas famílias. Eu reconheço que há algo que precisa ser mudado na minha família, Pai. E por isso eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. E junto com a vida da minha família, daqueles que estão aqui dentro do meu lar, Senhor, ou quem sabe estão por aí nesse momento, mas que moram dentro do meu lar. Eu consagro essas vidas a Ti e falo, Pai, me faça viver a identidade que o Senhor separou para a minha família. Me faça viver a Tua palavra, a plenitude do Teu amor, aqui no meu lar. Que o meu lar seja uma extensão da Tua casa. Paizinho, eu te entrego a minha vida. Eu me arrependo, Senhor, pelos erros que cometi. Eu me arrependo pelo tempo que joguei fora, Senhor, não te colocando como prioridade. Não te colocando, Senhor, como Senhor da minha vida. E agora eu me coloco à disposição para mudar tudo isso. E peço auxílio do Teu Espírito Santo. Pai, me ajuda, porque eu sei que nessa caminhada eu posso fraquejar. Eu sei que nessa caminhada eu posso querer desviar para um lado ou para o outro. Mas, Senhor Jesus, muda a história da minha família. Muda a história da minha vida, Pai, para que possamos viver algo diferente e sobrenatural a partir de hoje. Que cada culto, Senhor, possa ser diferente, seja ele dentro da minha casa, ou seja ele lá no templo quando nós retornarmos. Mas que eu possa entender que eu preciso ser diferente para que isso seja diferente. Eu te entrego o meu lar, eu te entrego a minha família, e eu tenho certeza que o Senhor vai me fazer viver dias melhores, dias de paz. Em nome de Jesus, amém e amém.